essa fala sobre essa, como todas as crianças estão acolhidas, né, dentro de uma aldeia que é uma grande família, né? Então essa coisa de que realmente as crianças, elas são responsabilidade de todos, né? E aí esse sentimento de unidade, de cidadania, de respeito ao tempo, né? Isso vem justamente desse todo, dessa convivência com a natureza, dessa não separação, né? Que eu sinto que é algo que para nós a gente precisa recuperar. Porque quando a gente está em contato direto, se a gente está na natureza, se a gente tá, que são as experiências que a gente faz lá na escola, por exemplo, né? E vou dizer assim que muita coisa, as falas do Tia Mãe me inspiraram do ano passado, assim, essa coisa de dizer, né, que quando ele falou do não planejamento, eu disse, nossa, falar isso para professor, porque a gente vive com planejamento, né? Não, tem aquela meta ali, tem tais dias para fazer a época, para não sei o quê, para ensinar tal conteúdo. E aí ele falou assim, não, tem que ver que o dia pede, assim, e a gente, qualquer professor fica assim, como, né? Mas é isso, assim, a gente vê agora com as experiências que a gente está fazendo na escola, assim, claro, a pedagogia Waldorf, ela já tem essa coisa de respeitar o ritmo, né, de já ser muito mais, assim, de não ter esse frenesi, assim, de conteúdo, né, mas mesmo assim, tem muita coisa que a gente ainda precisa aprender nesse sentido de unidade e de respeito mesmo ao tempo e à individualidade, né? Sim. E eu comecei a ver que realmente, Tia Moy, assim, ó, às vezes, se a gente dá um espaço um pouquinho maior para algo que a criança está precisando naquele momento, dali a pouco ela dá uma, sabe, ela alcança tanto mais que a gente nem imaginava, só porque ela ganhou o tempo que precisava. E outra coisa que está acontecendo muito, que nesse ano, né, no 4º ano, a gente está convivendo, começou o ano com a cosmogonia Guarani e agora está conhecendo outras de outros povos. E eles começaram a me pedir para contar os seus sonhos. Olha só. E eu fiquei tão feliz, eu disse, gente, eles estão realmente adentrando isso, assim, né? Sentindo como é importante falar do sonho, como é importante se sentir ligada à espiritualidade, né? E então a gente está fazendo isso, fazendo rodas para que as crianças contem como está o seu humor. Eles batizaram de roda dos humores, porque daí eles dizem como é que está o humor naquele dia. E aí é ótimo, porque já fica um aviso, assim, ó, hoje eu não estou bom, então não mexe comigo. E aí a pessoa já começa o dia acolhido, né? E nessa roda eles contam os sonhos também. E aí é muito interessante de ver como daqui muitas vezes surgem, inclusive, assuntos de aula, sabe? Como tudo pode estar conectado, a gente pode dar tempo para isso, que as outras aprendizagens acontecem também, e acontecem de uma forma muito mais profunda, porque a criança está ligada àquilo, né? E a mesma coisa na natureza, assim, eles têm cada ensinamento, né, com esse convívio sobre sobre os seus próprios limites, sabe? Dia desses, eles estavam lá lidando com uns galhos que estavam, uns cipós lá, que estava meio difícil, no meio de um espaço que a gente está lá cuidando, e isso está sendo muito interessante também, de trabalhar nessa perspectiva do cuidar e não tanto de cultivar, que eu me lembro que o Tia Moy falou, né? A gente não planta muito, porque não precisa sobrar, não precisa, né? A gente pode só cuidar né, cuidar e ter o que é necessário, assim. E eles têm lições incríveis sobre o próprio limite, sabe? E sobre o limite do outro também, né? Então, essa convivência realmente faz com que com que se crie um novo tipo de cidadão. E é um tipo de cidadão que não é individualista. Ele consegue ser indivíduo, mas ele não precisa ser individualista, ele é indivíduo no todo, ele consegue ser indivíduo perante o outro, ele não precisa apagar o outro,
não precisa atacar a natureza, não precisa matar tudo que tem pela frente para se sentir alguém. Ele consegue ser alguém na convivência, né? Então, eu agradeço muito por esses ensinamentos, assim, que vieram lá do nosso curso do ano passado, porque eu estou aplicando e eu estou vendo, assim, como as crianças estão indo bem, assim, sabe?